Well, guys, good evening, everyone. Here we are again for another English lesson. And in this lesson, we are going to study something really interesting, okay? This topic is on page 41 of your book, okay, of your student's book. But I will explain you the grammar behind the topic, and then we go to the exercise uh, which is in your book, okay? So take a look at the title of our lesson today. I'm going to talk about indefinite pronouns and compounds. My focus is here. I'm going to talk about compounds, okay? Palavras compostas, but not all types of compounds. I'm going to talk about the indefinite pronouns which are compound words, okay? So pay attention to what I'm gonna do now. I'm gonna show you the indefinite pronouns, okay? So pay attention. The indefinite pronouns in English are the words some, any, no, and every. So these are the words which we call indefinite pronouns. So pay attention. Why are they called indefinite? Indefinidos, né? Pronomes indefinidos. Why are they called indefinite? Pay attention to the translation of the word some. Some can be translated in different ways, okay? But I'm going to show you this translation here. Algum. I'm going to translate it in the plural, but sometimes it's possible to translate it in the singular, okay? But I'm going to show you the translation in the plural. So we can translate some as alguns or algumas, okay? So I'm just calling your attention to this because I want you to understand the name indefinite, okay? So take a look at this sentence here. Some clients complained about the service. Take a look at this sentence. Well, some clients complained about the service. This sentence can be translated as alguns. Let me change the color of my pen here, just a moment, of my pen. I'm going to use this color. Some clients complained about the service. Alguns clientes reclamaram do serviço. Pay attention. When I say alguns clientes, I am not telling you the names of the clients particularly, okay, who complained about the service. I'm just telling you that some of them complained about the service, but I'm not specifying the clients who have complained about the service. So this is the reason why these words here are called indefinite. Because when I say alguns clientes, eu não estou especificando quais clientes que reclamaram. You know, alguns reclamaram, but quais? So this is the reason why they are called indefinite pronouns, okay? I am not going to explain how to use these words here, okay? Because my focus is here. I'm gonna talk about the compounds, okay? But let me give you another example involving these words here. So for example, the word any. Any can have different translations too, okay? In questions, okay, any is translated as alguns ou algumas também. So can you see? Some significa alguns e algumas in affirmative sentences, okay? So when the sentence is affirmative, we use some. When we have a question, we use any. So for example, if I wanted to ask you something like, vocês têm alguma pergunta? In English, I'd say, do you have any questions? Oh, do you have any questions? Vocês têm alguma pergunta? Tá vendo? Ó, any está dentro de uma frase que é uma pergunta, então any significa alguns ou algumas, tá bom? E assim vai, tá bom? But pay attention, any
has different translations, okay? Different translations. So in a question, it means alguns, algumas, okay? But when the sentence is negative, when I have a negative sentence, any is translated as nenhum ou nenhuma. So can you see? The translation will vary depending on the type of question we have. So for example, imagine that I ask you this question here. Oh, do you have any questions? Aí vocês respondem, não, Samuel? We don't have any questions. We don't have any questions. Pay attention. Now I have a negative sentence. Can you see? I have here the word any, but now, as you can see, the word any is inside a negative sentence. I have here the word any, and any is inside a negative sentence. When any is inside a negative sentence, the meaning of any is nenhum ou nenhuma. Então, vejam só, nas perguntas, nas questions, any é algum, alguma, ou no plural, alguns, algumas. But when the sentence is negative, the translation is different. So the translation of any here is nenhum, ou nenhuma no caso, né? Porque questions in Portuguese is a feminine word. So when I say we don't have any questions, it means eu não tenho nenhuma pergunta. So can you see the translation is different depending on the type of question of a sentence I have, okay? Well, so, this is just review. This is not the topic we are going to talk about today, okay? So now let's start talking about your topic, okay? So as I said earlier in this lesson, I want you to understand the use of compounds in English. Compounds, okay? So pay attention now. I told you before that these are the indefinite pronouns in English, okay? Now I'm gonna show you their compounds. But Samuel, what are compounds? So pay attention. Olha, what are compounds? Pay attention to the word compounds. Compounds significa palavras compostas. Palavras compostas, okay? And as you can see, when I say compounds, compostas, that means that I have a word that was formed by the combination of two other words. So what are compounds? I'm gonna write here a definition, okay? So a compound is a word, okay? So a compound is a word which is formed by the combination, combination. This is very, very obvious, okay? But I just want you to have this definition in mind. So a compound is a word which is formed by the combination of two or more words, okay? So I can have two different words, and then I join these two words together, and I create a new word, okay? So this is a compound. For example, think about the word sun, okay? And the word flower. Sun é sol, e flower é flor, okay? If I join these two words together, I can have the word sunflower. Take a look. Sunflower é uma única palavra, but it is formed by the combination of two other words, the word sun and the word flower. When I join them together, I have just one word with a different meaning. So, sun sozinho quer dizer sol. Flower significa flor.
mas sunflower significa girassol. Ó, girassol. So this is an example of a compound word. I can show you another. Lamp é luminária. Post é um poste. Lamp post é um poste de iluminação. O poste de iluminação. This is a lamp post. Can you see? I have the word lamp and I also have the word post. Okay? But pay attention. I am not going to talk about these types of compounds. I'm going to talk about the compounds we have in English, which are formed with the indefinite pronouns, okay? So I'm going to talk about all the compounds we have in English that are formed with these words here at the beginning. So these words here will be the first word in the combination. So pay attention to how I can create words using these indefinite pronouns here. Take a look. I can create new words by combining some, any, no, or every with one of these words here. So pay attention. When I use one and body, when I have here one and body, can you see? One and body, we use them to talk about people in general, okay? People in general. And then we have here the word thing. I have here the word thing. In this case here, all the words formed with thing, they are used to refer to things in general. Por isso que terminam com a palavra coisa. They are used to refer to things. And this other one here, where, okay, where significa onde. Mas no caso das palavras compostas com where, we use where to refer to places. A gente vai usar para se referir a lugares. Então, pay attention, Deixa eu arrastar para cá. Just a moment. I am trying to show you how we can create the compounds of some, any, no, and every. Então, funciona assim, pay attention. I'm gonna erase this information from here now. So take a look. I can connect some with one, body, thing, and where. And I can create new words. So I can have someone, I can have somebody. Tá vendo? Eu estou conectando o some com essas terminações, some mais one, someone, some mais body, somebody. And then I have a some mais thing, fica something. And then I have some plus where, fica somewhere. Somewhere. Então, olha, lembra que eu falei que some significa alguns ou algumas? Então, someone e somebody se referem a pessoas. Então, someone é alguém, somebody é alguém, something é alguma coisa e somewhere é em algum lugar. E assim eu vou fazendo, Por exemplo, as combinações com every. Da mesma forma, every significa todos ou todas. Então, olha, eu posso pegar o every e juntar com one, eu posso pegar o every e juntar com body, com thing e com where. And then I will have all the compounds of every. Então, eu tenho a palavra every, ok, sozinha, que significa todos ou todas. E eu tenho, olha só, os compounds of every. Os compostos de every. Aqui eu tenho os compounds of some. Agora eu vou mostrar para vocês os compounds de every. Como é que eu faço? Every plus one, and then I have everyone. And then I have every plus body, and then I have everybody. Everything. And then I can also have
everywhere, ok? Ó, everywhere. Então, se every sozinho significa todos ou todas, o raciocínio é assim, ó. Everyone and everybody are used to refer to people. Então, everyone é todas as pessoas, ou seja, todo mundo. Everybody, todo mundo. Everything, todas as coisas, ou simplesmente tudo. Everywhere, em todos os lugares ou por toda parte, e assim por diante, ok? I am not going to do this with all the other ones. I'm just gonna show you now a table so that we can gain some time here. So take a look at this table here. So these are the compounds I have with some, any, and no. Take a look. These are the compounds. Tá vendo, ó? Aqueles que se referem a pessoas terminam com one ou body. Aqueles que se referem a coisas terminam com thing. Aqueles que se referem a lugares terminam com where. Então, olha, some, como eu fiz aqui, ó, vejam só. Some plus one, I have someone. Some plus body, I have somebody. Que é alguém. Aí eu tenho aqui do lado, ó, something, que é alguma coisa, and somewhere, que é em algum lugar. Aí, por exemplo, com no, take a look, ó. No one quer dizer nenhuma pessoa, ou seja, ninguém. Nobody, ninguém. Nothing é nada. Nowhere é em nenhum lugar. E assim por diante, tá bom? I am not going to explain everything about it because I don't have the time, but I just wanted you to understand how these words are created, okay? And as you can see, they are called compounds because we have the combination of two, in this case here, two words, okay? To form a new word. So can you see? I have some plus one, palavras diferentes. When I join them together, I create the word someone. And someone é composto da palavra some. Assim como somebody, something, somewhere, também são compounds, né, compostos da palavra some, ok? Bom, having said that, now eu vou fazer recorte disso daqui e explicar os casos problemáticos, tá bom? Então, olha só. Let's start with the first one. Let's take a look at the word any and its compounds. Remember that I told you at the beginning of this lesson that any has different translations depending on the type of sentence. So any has different translations depending on the type of sentence, okay? So any has different translations depending on the type of sentence. A mesma coisa que acontece com any, acontece também com os derivados de any, as palavras que são compostas de any, tudo bem? Então vamos lembrar aqui, o que eu falei para vocês. Any can be used in a question, ok? So in questions, any significa algum ou alguma. In questions, ok? But in negative sentences, any significa nenhum ou nenhuma. And when I have an affirmative sentence, uma afirmação, any significa qualquer, ou plural, quaisquer. So pay attention, these are the possible translations of the word any. Take a look. I have algum, nenhum, ou qualquer. Can you see? I have three different translations for the word any. I'm going to call your attention to the translations now, so take a look. I have algum or alguma. I have nenhum or nenhuma, and it's possible to have qualquer, okay? These are the translations of the word any, tá bom?
Então, prestem atenção agora, olha. Eu falei para vocês que como derivados de N tem, ó, anyone, anybody, anything e anywhere, tá bom? Vamos analisar o caso de anything, ó, anything. Anything pode significar 3 coisas, ó. Tem 3 significados de N, então N pode significar, anything pode significar 3 coisas. So, pay attention to translation 1. Olha só, in a question. In a question. In a question, o N significa algum. Então, anything, dentro de uma pergunta, significa alguma coisa. Ó, alguma coisa. Mas se for uma negação, uma negative sentence, qual vai ser o significado de anything? Vai ser nenhuma coisa. Ó, nenhuma coisa. Só que a gente não fala nenhuma coisa, a gente fala nada. Então, a palavra anything dentro de uma frase negativa significa nada. Examples. Take a look at these examples. Ó. Did you say anything? Ó, did you say anything? Ó, você disse alguma coisa? Ó, did you say anything? Você disse alguma coisa? Imagine que a pessoa diga assim, no, sorry, I didn't say anything. No, I didn't say anything. Pay attention to the translation of the word anything. Ó. Na frase 1 aqui, did you say anything? Anything quer dizer alguma coisa, because it's a question. Ó, é uma pergunta, então anything aqui significa significa alguma coisa. Já na frase abaixo, o anything, na verdade, significa nada. Ó, não, eu não disse nada. So can you see? The translation is different depending on the type of sentence that we have. So anything here, alguma coisa. But here, the translation is different. I have here a negative word, so the translation here is nada. Oh, I'm gonna write here, nada, ok? E assim por diante, tá? Eu só quero que vocês entendam uma ideia, tá bom? Então, olha só. E se fosse uma afirmação, professor, uma affirmative sentence? Se fosse uma affirmative sentence, funciona assim, ó. Bom, o N sozinho significa qualquer. Então, o anything significa qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se vocês virem o anything dentro de uma frase afirmativa, anything significa qualquer coisa. So, for example, olha, imagine alguém que está em dúvida com relação ao que vai dizer. A pessoa fala assim, I don't know what I'm gonna say. Aí a outra pessoa vai e fala assim, diz aí qualquer coisa que vier à sua mente. Ó, diga qualquer coisa que vier à sua mente. Tipo, diga a ela, ó, tell her anything that comes to your mind. Tell her anything that comes to your mind. Ó, diga a ela anything that comes to your mind. Qualquer coisa que vier à sua cabeça, ó. Diga a ela. Professor, how do you know that anything here is qualquer coisa? Because, pay attention, this is not a question. Se fosse uma question, seria alguma coisa. Se fosse uma negative sentence, seria nada. Aqui é uma afirmação, estão vendo? Ó? É uma frase imperativa, né, mas ela não tem nenhum elemento negativo, é isso que eu estou dizendo. This is affirmative. Então, ó, é um imperativo afirmativo, tá bom? So, the translation here is qualquer coisa. So, can you see, again, the translation is different, okay? Different. I hope you could understand that, okay? So, can you see? You have to be careful with the translation of the word anything, okay? Well, now, I'm gonna show you this part here of my lesson. Aquela parte que já estava esperando vocês, olha. So, pay attention. How to translate nada and ninguém into English, okay? So let's start with the word nada. Bom, eu acabei de mostrar aqui para vocês uma forma, olha.
A palavra anything, dentro de uma frase negativa, significa nada. Então, olha só. How do I say nada in English? I think that you know that in English we can use the word nothing. Olha, we have the word nothing, que significa nada, ok? É a palavra mais comum, ok? This is I think the most common word we use to say nada, but vou voltar aqui de novo. Eu acabei de mostrar para vocês, I have just shown you that in English it is possible to use anything com a tradução de nada. But anything só significa nada when the sentence is negative, ok? So I'm gonna write anything here. Ó. Eu estou explicando. Como é que eu digo nada? Bom, eu posso usar a palavra nothing, but it's also possible, olha só, it's also possible to use the word anything, né? The word anything. Eu queria deixar aqui mais bonitinho, mas eu acabei estragando o negócio. Just a moment. Vou deixar assim mesmo. Então, olha só. Eu posso usar, então, também a palavra anything, ok? Mas tem um problema com a palavra anything. Anything depende de haver um não antes, né? Tem que ter o not antes, dentro da frase, para que anything signifique nada. Então, let's practice, okay? I have here some sentences in Portuguese, and as you can see here, all the sentences have the word nada. Ó, eu não estou vendo nada, eu não sinto nada, eu não notei nada, e eu não vou dizer nada. So, how do I translate these sentences into English? Well, so pay attention. I have the word nothing, but I also have the word anything. So it is possible to use both words, okay, in English. So how do I say eu não estou vendo nada? Bom, how do I say ver? Ver in English is translated by the word see. We use the word see, okay? So remember, see, no sentido de ver, né, de captar algo com os olhos, é um stative verb. Remember that? Oh, this is a stative verb. O que significa isso? Que ele é um stative verb. Significa que ele não é usado aqui com endo, ando. Ó. Então eu não posso falar assim, sim, sim, tá bom? Como é que eu vou traduzir então? Eu vou traduzir no presente. Traduzir assim, ó. I don't see. Tá vendo? Eu não posso dizer sim, I am not seeing, porque o see é um stative verb, tá bom? Isso a gente já viu em outra aula. So, I don't see. Just a moment. Eita, mudei tudo aqui, just a moment. Let me change the color again. Just a moment. So, eu não estou vendo nada. I don't see. And now I have to use the word nada. How do I say nada in this sentence? Olha só. Tem a palavra nothing e tem a palavra anything. Vamos supor que vocês resolvam usar nothing. Ó, nothing. I don't see nothing. Pay attention. This sentence is incorrect. You don't use nothing in this sentence. But Samuel, why not? Why I can't use the word nothing in this sentence? Você não falou que nothing significa nada? Sim. But pay attention. In English, the double negative is not permitted. It's not permitted. It means it's forbidden. Ela é proibida. Samuel, o que é esse negócio de double negative que você está dizendo? Ó, pay attention. In Portuguese, we have nada, and this word is negative, and I also have the word não, and não is also negative. So in Portuguese, we call it a dupla negação. Ó, dupla negação.
In English, we call it double negative, é negativa dupla. So, the dupla negação em português is possible. So, a dupla negação is possible in Portuguese. Por que é possível? Porque ficaria estranho você falar assim, ó, eu estou vendo nada. Ó, eu estou vendo nada. Ninguém diz assim, eu estou vendo nada, eu estou vendo ninguém. O nada se ancora na palavra não. A gente usa os dois juntos na mesma frase. Então, ó, eu não estou vendo nada. Essa dupla negação em português é chamado de dupla negação mesmo. So, a dupla negação is possible in Portuguese, but the double negative is not permitted in English, okay? In English. It is forbidden in English. So, eu não posso usar o don't junto com o nothing na mesma frase. Por que não, professor? Porque o nothing, vejam que o nothing tem a palavra não aqui, tá vendo? O nothing é essencialmente uma palavra negativa. Então, pay attention. Quando você usa o don't, que é negativo, qual a sua única opção para traduzir o nada? Usar a palavra anything. Porque anything significa nada quando existe um elemento negativo antes dentro da frase. Então, se você quiser manter o don't, você tem que usar o anything. Então ficaria I don't see anything. Ó, eu não estou vendo nada. But Samuel, isso significa que eu não posso usar o nothing? Pode usar o nothing. Só que se você usar o nothing, não pode usar o don't. Então ficaria assim, ó. The second translation is eu tiro o don't e fica o verbo, ó. I see nothing. I see nothing. Well, how do I translate this second sentence? I see nothing means the same thing as I don't see anything. So, as you can see, there are two different ways of saying the same thing. Eu posso dizer das duas formas. A diferença é que aqui embaixo, I see nothing, ao pé da letra está dizendo, ó, eu vejo nada. Aí, na hora de você traduzir, você insere o não aqui para fazer sentido, tá bom? Ó, então, I don't see anything, eu não estou vendo nada, e I see nothing, eu não estou vendo nada. Both sentences are correct. Okay, guys? So now, let's translate eu não sinto nada. The verb sentir is feel. How do I say eu não sinto nada? Será que é possível eu dizer assim, olha, I don't feel nothing. I don't feel nothing. Is this sentence correct? No. No. What's the correct form of this sentence? I don't feel anything. Yes, perfect, Graciela. So, I don't feel anything. What's the other possible way of saying eu não sinto nada? Graciele, Aleida, Iago? I don't feel nothing. I don't feel nothing. Se você disser I don't feel nothing... Não pode. Não, uma coisa errada, lembram? Não pode. Não pode. O que eu faço? Se eu quiser usar o nothing, eu tenho que tirar o verbo auxiliar aqui. Isso. Então fica assim, ó. I feel nothing. Isso. I feel nothing. Tudo Isso. bem? E deu para entender, né? Aí a tradução é a seguinte, então. Beleza. Então, quando vocês virem frases como essa daqui, ó, I feel nothing, ao pé da letra ela quer dizer, ó, eu vejo nada. Só que para fazer sentido em português, você usa a dupla negação, ó. Você tem que inserir o não aqui, porque então em português fica estranho, tá bom? Então, mas ela está perfeitamente correta em inglês, tá bom? Então, bom, vamos continuar aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas os meus dois primeiros exemplos aqui are in the present tense. So I have here the present tense, ok? O verbo auxiliar era o don't, né? No presente eu uso don't como verbo auxiliar. But take a look at this sentence here now. Eu não notei nada. O verbo notar é assim, ó, notice. Notice, e é um verbo regular, notice. Eu não notei nada. As you can see, this sentence is in the past tense, right? Oh, the past tense. How do I say não in the past tense?
In the present, I use don't or doesn't, depending on the subject. But how do I say no when the verb is in the past? Do you remember how to say no in the past? I remember. How do you say that, Graciele? I didn't notice anything. Perfect. So I have to use the auxiliary verb didn't, right? And the sentence, just like Graciele said, will be I didn't, right? Deixa eu pôr aqui. I didn't. Aí eu ponho o verbo notice. E depois, só lembrando, eu não poderia pôr aqui o nothing, né? Vocês já entenderam isso, né? I didn't notice nothing, porque o nothing entraria em atrito com o didn't. Não pode dupla negação em inglês. Então, como é que eu faço? Eu uso anything, just like Graciele said. So this is the sentence. I didn't notice anything. Oh, I didn't notice anything. Qual que é a marca de passado nessa frase? So pay attention. The word didn't here, okay, shows me that the verb is in the past tense, ok? Ok? Então vejam só, vou até escrever aqui, ó. O didn't é uma marca textual que expressa que a frase está no passado, certo? Now pay attention. Vamos usar o nothing? Se eu for usar o nothing, quais são as alterações que eu faço antes na frase? A gente tira o didn't. A gente tira o didn't, porque tem que tirar o elemento negativo, né? Então ficaria I, aí fica o verbo, não é? Notice, nothing. Notice. Só que, I put in the past. yes, that's it, Graciele. So, can you see, ó? Eu estou tirando o didn't. Então, eu estou tirando a marca que representa passado. Então, quando eu tiro o didn't, eu tenho que pôr o próprio verbo agora no passado. Então, vejam que aqui, ó, eu tive que fazer uma alteraçãozinha no verbo. Então, fica I noticed nothing. Eu não notei nada. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o verbo sentir. Aqui, eu não sinto nada. I have the sentence in the present, ok? Vamos passar para o passado, ó. Eu não senti nada. How do I say eu não senti nada? Any volunteer? I didn't feel anything. I didn't feel anything. Perfect. And what's the other form? Aí tem que saber se o verbo feel é regular ou irregular, né? O verbo feel é irregular. So the past is felt. Oh. Felt. So I felt nothing. Yes, I felt nothing. I felt nothing. Tudo bem? E assim a gente vai brincando com as frases. Olha só, pessoal. Vamos pegar aqui. Vejam essas frases, ó. Did you buy anything? Did you buy anything? Aí a pessoa vai e fala, no, eu não comprei nada. Ponto. Vejam só. O que significa anything na frase de cima? Did you buy anything? Será que o anything significa nada nessa frase, ó? Será que o anything significa nada? What do you think? I think it's alguma coisa. Alguma coisa, tá vendo? O anything só significa nada se houver um elemento negativo, certo? É o que a gente tá vendo. Aí eu falei para vocês anteriormente que o anything significa alguma coisa quando a frase é uma pergunta, ó. Você comprou alguma coisa? A pessoa diz, não, eu não comprei nada. How can I translate this sentence into English? Ó, the verb comprar is buy in the infinitive and bought in the simple past. How do I say eu não comprei nada? Any volunteer? I bought nothing. I bought nothing. Perfect. I bought nothing. Você resolveu usar o nothing, né? Se eu uso nothing, não pode usar o didn't. Mas se eu quiser usar o didn't, como seria? I didn't buy anything. Anything. I didn't buy anything. Perfect. Okay? So I hope you could understand that. Okay? Deixe me apressar aqui. We have lots of things to study. So, eu não vou dizer nada. So now we have a sentence
which is in the future. Tá vendo? Eu não vou dizer nada. This sentence is in the future tense. We have lots of ways of making the future in English, okay? But let's use here the verb will. Vocês sabem que para fazer futuro, né, é só você usar o will seguido do verbo principal, certo? Will é a marca que representa o futuro. So, como que eu digo eu não vou dizer nada? Olha só. I won't. I won't, exactly. I won't. E aí, dizer. Say. Say. Agora. Anything. Anything, perfect. So, I won't say anything, right? Just like a Leida said, tá vendo, pessoal? Como foi usado aqui o elemento negativo, eu não posso, deixa eu fazer errado para vocês verem agora, ó. Eu não posso fazer assim. I won't say nothing. I won't say nothing. Por quê? Porque em inglês, the double negative is not permitted, it is forbidden. So, o no aqui entra em choque com esse not que está aqui, não pode. É por isso que existe, então, a forma anything. So, I won't say anything. Eu não vou dizer nada. Mas e se eu quiser usar o nothing, porque eu acho a palavra mais bonita, mais sonora, sei lá. Como seria construir a frase com nothing? E aí? Ó, lembrando, esse won't que a Leida usou aqui, let me call your attention to the word won't. Ó, the word won't is this word here, won't. O que é esse won't? Nada mais é do que o will, né, combinado com a palavra not. Ó, will plus not. O will é a marca de futuro e o not deixa a frase negativa. Bom, se eu quiser usar o nothing, eu vou ter que tirar o quê? Pay attention. Eu vou ter que tirar o not, não o will. Porque se eu tirar o will, eu vou estar tirando a ideia de futuro da frase. Então eu não posso tirar o will. Tomem cuidado, porque quando você usa o won't, não é o won't todo que você vai tirar. Que nem aqui, ó. Eu tirei o don't inteiro, eu tirei o didn't, mas no futuro eu não posso tirar o won't completo. Eu vou tirar apenas a parte negativa. E a parte negativa é apenas o not. Então ficaria assim, ó. I Will say nothing. Nothing, exactly. I will say nothing. Por que eu chamei a atenção de vocês para isso? Porque tem aluno que acha que é assim, eu vou tirar o won't, né? Aí vai ficar I say nothing. Essa frase I say nothing, ela tá no presente. E não é isso, né? Eu quero pôr no futuro. Então, na verdade, quando tem will mais o not, eu tiro apenas o not, né? Ou seja, o will fica sobrando, ó. I will say nothing. Então, vejam, essa frase aqui está dizendo assim, ó, eu vou dizer nada. Aí você tem que lembrar que em português, para a frase fazer sentido, você tem que usar a dupla negação, inserindo um não aqui onde não existe em inglês, tá bom? I won't say nothing. Oh, do you understand that? It's easy, right? It's not so complicated. So as you can see, you have two words that you can use to say nada in English, okay? Let me show you something. Pay attention. A dupla negação ela é proibida pela gramática, ok? Mas nas músicas as pessoas usam, desobedecendo a gramática. Então, se vocês virem alguma música por aí, não achem que eu estou errado. É porque as pessoas em música, elas desobedecem algumas regras gramaticais. Então, vai ser muito comum vocês virem em música, assim, ó, a pessoa falando don't mais o nothing, won't mais o nothing, o didn't mais o nothing. É errado, mas as pessoas usam, ok? And I have here one example to show you, okay? There are lots of examples, but I'm going to show you just one example. Take a look at this lyrics here. Olha só. Just a moment. I'm going to make it a little bigger so that you can better see it. I have here a song by Nelly Furtado, okay? The name of the song is Say It Right. Olha, Say It Right. Take a look at this first verse I have here. Take a look at the first verse. Olha só. You don't mean nothing at all to me. Tá vendo o que ela fez, ó? Ela usou nothing.
e ela usou don't na mesma frase. Isso daqui, segundo a gramática, está errado. Mas eles fazem esse tipo de coisa por questões de musicalidade. Aí tá aqui no refrão, ó, ela fala 2 vezes, ó. You don't mean nothing at all to me. Aí depois aqui de novo, ó. You don't mean nothing at all to me. Segundo o correto, segundo a gramática, tudo bem, o correto seria dizer como? Ó, you don't mean nothing, quer dizer, você não significa nada para mim, ó. You don't mean nothing to me. Você não significa nada para mim. Qual seria o correto pela gramática? You don't mean anything to me. Exactly. So you don't mean anything to me. Ou então, e se eu quisesse usar o nothing? You mean nothing to me. Exactly. So you mean nothing to me. You mean nothing to me. Eu vou pôr aqui para vocês ouvirem. Não tá isso aqui tudo não, tá? Ela vai começar falando aqui, ó. When there's no time for joking, there's a hole in the plan. Ó. Quando não houver tempo para brincadeira, existe um buraco no plano. Você não significa nada para mim, blá blá blá. Aí ela fala, ó, but you got what it takes to set me free. Mas você tem aquilo que é necessário para me libertar. You could mean everything to me. Você poderia significar nada para mim. Aliás, você poderia significar tudo para mim. Então ela fala, ó, você não significa nada para mim hoje, mas ó, você poderia significar tudo para mim. Ela repete isso aqui várias vezes ao longo da música. You don't mean nothing at all to me. Você não significa nada para mim. Esse at all que está aqui, ele significa de jeito nenhum. É para dar ênfase, tá bom? De jeito nenhum. Então, quando ela fala you don't mean nothing at all to me, ela tá falando assim, você não significa nada. Nada mesmo para mim. Tipo, nada de jeito nenhum, nada. Nadinha de nada. Tudo bem? É só para uma questão de ênfase. Bom, now, let's study how to say ninguém, ok? Agora que vocês aprenderam nada, fica fácil aprender o ninguém, tá bom? Porque o raciocínio é o mesmo. The same. So, how do I say ninguém in English? Olha só. Para você falar ninguém, pay attention to the words we have in English. Se eu fosse perguntar para vocês assim agora, ó, pessoal, como é que vocês dizem ninguém em inglês? Qual seria a palavra que vocês me diriam? Tipo assim, ó, ninguém ninguém me entende. How would you say that in English? Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Nobody, exactly. Nobody understand me. Nobody, exactly. Nobody understands me. O verbo com nobody, o nobody, ele funciona como he, she ou it. Então o verbo recebe um S aqui, tá vendo? Ó? Ninguém. Nobody understands me. Ó. Ninguém me ama. Nobody loves me. Tem que pôr esse S aqui, porque o nobody funciona como he, she ou it, tá bom? Só que tem uma outra palavra também que eu posso usar para falar ninguém, que é a palavra no one. No one. No one é separadinho assim mesmo, tá bom? Então, eu também posso falar assim, ó. No one understands me. No one understands me. Ninguém me entende. So pay attention, olha. Nobody and no one. Nobody and no one are the words that we can use to say ninguém, okay? So I can say nobody or I can say no one. Vamos traduzir então? So pay attention. Eu não confio em ninguém. O verbo confiar em inglês é trust, ok? Trust. So I can use the verb trust. Let me change it to this color. Trust é confiar em alguém, tá bom? How do I say eu não confio em ninguém? Esse não que tá aqui é o don't, é o didn't ou é o won't? Don't. É o don't because the sentence is in the present tense, right? So this sentence here is in the present tense. So how do I say eu não confio em ninguém? Aí a gente começa, ó. I don't
trust. Aí, como é que eu digo ninguém? Bom, vocês sabem que a palavra geral para ninguém é nobody ou no one. Imaginem que vocês usassem aqui, ó, I don't trust nobody. Ponto. I don't trust nobody. Essa frase está errada. The sentence is wrong. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. É o mesmo raciocínio. Nobody tem um não aqui, tá vendo? Não. Então, pay attention. Nobody is a negative word. And don't is also a negative word. E não pode duas negativas na mesma frase. Então, o que acontece? O raciocínio é o mesmo de nothing e anything, tá bom? Então, como é que eu digo ninguém? Vou fazer as setas aqui para vocês, ó. Eu vou usar no one or nobody. No one or nobody. Se não houver nada negativo dentro da frase, tudo bem? No one or nobody. Mas, pay attention, se houver algo negativo, você vai ter que usar o anybody ou então o anyone. Tá vendo que aqui eu só troquei o no pelo any? Aqui vocês fazem a mesma coisa, trocando no pelo any, o que acontece? Fica anybody. Ó, anybody ou então anyone. Anyone. Só que anybody e anyone só significam ninguém se houver um não antes dentro da frase. Então vejam só, como é que eu falo ninguém em inglês, professor? Bom, você pode falar de duas formas. Você pode dizer nobody, de 4 formas na verdade, não? Nobody, no one, ou então você fala anybody, anyone, desde que haja alguma coisa negativa. Então vamos lá. I don't trust nobody is incorrect. What's the correct form? I don't trust anyone. I don't trust anyone or anybody, tá bom? Só lembrando, as palavras anyone e anybody são sinônimas, tá? Eu posso usar a palavra que eu bem entender. Então, ó, I don't trust anybody, ou então, I don't trust anyone, tá bom? E como seria a outra forma? E se eu quisesse usar o nobody? E aí? E se eu quisesse usar o nobody? Ó, eu quero usar nobody agora. Ponto. I trust nobody. Exatamente. I trust nobody. I trust nobody. Vejam, é a mesma coisa que estava acontecendo aqui, tá vendo? Ó? I trust nobody. A diferença é que agora eu estou usando nobody, anybody e assim por diante, que são, só para vocês lembrarem, são os compostos de any, né, e de no. Olha só aqui. Take a look. Ó, o composto de any. Anyone e anybody para se referir a pessoas. No one e nobody para se referir a pessoas. Então, anyone e anybody significam a mesma coisa que no one e nobody quando a frase é negativa, tá bom? Vou voltando aqui então, ó. Eu não vou contar para ninguém. Eu não vou contar para ninguém. Contar em inglês é tell. Vamos supor que seja assim, ó. Eu não vou contar isso para ninguém. Eu não vou contar isso para ninguém. O verbo que vocês vão usar é o verbo tell, tá bom? Tell. The sentence here is in the future. So how do I say eu não vou contar? Oh, the sentence is in the future. How do I say não in the future? Take a look at the sentence here. Não vou dizer, ficou I won't. Então aqui vai ficar como? Eu não conhecia ninguém na festa. Ó, eu não conhecia ninguém na festa. O verbo conhecer alguém é o verbo know. And know is irregular, so the past is new. A festa in English is at the party. At the party. So how do I say eu não conhecia ninguém na festa? Oh, now I have a sentence which is in the past, right? How do I say não in the past? Take a look here. How do I say eu não conhecia? Any volunteer? I didn't. Aí conhecer, né? I didn't know. E aí, posso falar I didn't know? Eu vou escrever aqui, Aleida. Fala para mim se está correto, ó. I didn't know no one at the time. Is it correct? No. Correct.
what's the correct form here, Aleida? Anybody. Anybody. Ou então, anyone, né? Vou por aqui. Anyone, ou então, anybody. Vocês já entenderam o raciocínio por trás do negócio, né, pessoal? Deu para entender, né? So, I didn't know anyone or anybody at the party. E se fosse a outra, Aleida? Se eu quisesse tirar o didn't? I knew. I knew, exactly. I knew at the party. No, I knew anybody. I knew ninguém. How do you say ninguém? No, I knew at the party. Então, at the party é o final. É o final, exatamente. Está faltando uma coisa aqui, ó. Você tirou, ó, eu conhecia ninguém. Como é que eu digo ninguém se não tem elemento negativo aqui? Eu tenho que usar o nobody ou no one, tá bom? Ah, ok. Nobody. I knew nobody at the party. Exactly. I knew nobody at the party. Tá bom? Confundi. Ok, that's ok. Tá vendo? Eu, ao pé da letra, né, tá dizendo, ó, eu conhecia ninguém na festa. Vou repetir. Se você traduzir por, ó, eu conhecia ninguém, em português fica estranho, tá vendo? Ó, soa estranho, mas é o que tá escrito em inglês, ó. Eu conhecia ninguém. Por que tá estranho? Porque, vou repetir, em português a gente constrói a frase com a dupla negação. Embora em inglês a dupla negação seja proibida, ok? Então, olha só, qual que é o correto aqui na tradução? É você inserir aqui na tradução um não, mesmo ele não havendo ali na frase em inglês, tudo bem? Porque, na verdade, ele está aqui, ó, no no, nobody.